Abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Oh, glória a Deus. Verso de número 1. As visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é que estou forte. Oh, glória a Deus. As credenciais de um apóstolo. Fiz-me de louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a estes superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoem-me essa injustiça. Quem se colocou de pé pode assentar-se. Nota o que Paulo está dizendo. Paulo começa a falar sobre a grandeza das revelações que vinham sobre a vida dele. E que ele podia muito bem se gloriar naquilo. Olha como é que Deus me mostra as coisas. Olha como é que Deus fala comigo. Olha a profundidade das revelações de Deus sobre a minha vida. Ele está dizendo assim: eu podia fazer, mas eu não faço. Eu conheço um homem. E ele vai começar a descrever um homem que foi arrebatado. E ele vai começar a falar, ele vai dizer assim: eu podia me gloriar, mas eu não faço. E quantas pessoas nós conhecemos que estão se gloriando por causa das coisas que Deus tem feito? Quantas pessoas se gloriam porque têm sido usadas por Deus? Quando ser usado por Deus não significa nada. Que é isso, pastor? Ser usado por Deus não significa nada? Não significa nada. Na verdade, tem um significado: que nós atingimos a mesma maturidade espiritual de uma mula, de um jumento. Porque Deus usou um jumento para falar com Balaão. Nós atingimos a mesma maturidade espiritual de um redemoinho.
Porque Deus usou um redemoinho para falar com Jó. Que nós atingimos a mesma maturidade espiritual de uma sarça. Porque Deus usou uma sarça para falar com Moisés. Vocês estão conseguindo entender? Gloriar naquilo que Deus faz não significa nada. Porque quem faz é Deus, Ele usa quem quer. Mas Deus só pode usar. Agora vem aquilo que eu tenho para dizer para vocês e que Deus trouxe a revelação. Deus só pode usar aquele que não tem mais vontade própria. Eita, Deus, aleluia! Por que Deus usou uma sarça para falar com Moisés? Porque sarça não tem vontade própria. Sarça não faz o que ela quer. Sarça não vai ouvir o que Deus tem para falar e vai propor no crente para entregar. Vai entregar do mesmo jeito que Deus disse. Sarça não vai fazer a vontade do rei. A mula não ia fazer a vontade de Balaão. O redemoinho não vai fazer a vontade de Jó. Por quê? Porque eles não têm vontade própria. Eles fazem a vontade daquele que os criou, daqueles que os determinou para isso. Aleluia. E por isso a fase de ser usado por Deus. Eu não posso me gloriar, porque para ser usado por Deus, eu preciso me colocar na posição de não ter mais vontade própria. Eita, papai, aleluia, Deus! Oh, E aí eu igualo o meu nível espiritual a de um jumento, oh glória, a de uma sarça, a de um redemoinho, oh aleluia. E Paulo está aqui, ele vai falando, e aí ele vai dizer assim, mas mesmo assim, olha o que Paulo está dizendo, eu podia me gloriar. A vontade de Paulo era se gloriar naquilo que Deus mostrava. Aí Deus vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, e para que eu não ficasse orgulhoso, oh glória, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aleluia. O que Paulo está dizendo assim? Eu tenho vontade, eu podia me gloriar, isso é minha carne. Lembra que Paulo vai dizer num texto bíblico que ele luta entre a carne e o espírito? A minha carne quer se gloriar por causa das grandezas das revelações de Deus, por causa da profundidade que Deus tem comigo. Só que Deus aí, sabe disso, ele colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exalte mais. E aí que vem o que é gostoso que Deus quer falar com a gente hoje. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus só dá a revelação para quem aceita com o entendimento o espinho que ele vai colocar na cara. Aleluia. Pastor, não entendi. Deus só dá a revelação para quem aceita e suporta o espinho. Porque o espinho tem uma finalidade: manter a excelência e a glória das revelações e do poder em Deus e não em nós. O espinho tem a finalidade de não deixar que eu e você nos exaltemos. O espinho, ele dilacera a tua carne por fora, mas a revelação alinha o teu interior com ele. Oh, aleluia. Deus está dizendo assim, você quer revelação, você quer ser usado, você precisa aceitar com entendimento o espinho que eu te coloquei. Meu Deus. Porque se você não entendeu o espinho, não tem revelação. Fala, Jeová. Lembra quando Jesus disse para Pedro que a revelação que Pedro teve só podia ter sido Deus que deu? Feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foste carne nem sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que está no céu. Revelação provém da parte de Deus. Deus é que está revelando, porque Deus ele guarda todas as coisas e sabe de todas as coisas. Aleluia. Só que vai chegar um texto que Jesus vai dizer para Pedro assim: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar feito trigo, para te peneirar como trigo. E sabe o que é peneirar como trigo? Não é o que a gente faz, não. A gente tem uma noção errada de peneira. Que a gente joga lá, não é peneira de obra, não. Que você joga ali aquela terra com pedra, você sacode a peneira, né? E o que fica embaixo cai, e o que está pesado é sujeira, fica em cima, não é isso?
Peneirar trigo não é assim. Peneirar trigo é uma peneira que fica em pé assim, ó. Uma tela que fica em pé e alguém pega o trigo e bate contra a peneira. O trigo precisa ser batido contra a peneira. Aquilo que é palha, aquilo que não pode ser utilizado não passa, mas aquilo que pode ser utilizado passa. Peneirar trigo é bater o trigo contra a peneira, é bater ele, é trazer dor ao trigo, é trazer dano ao trigo, de modo que aquilo que está sobrando seja retirado para aquilo que pode ser utilizado se manifestar sobre a vida de alguém. Grandeza de revelação só tem para quem aceita e entende o espinho na carne. Porque o espinho dilacera a tua carne por fora, mas a revelação alinha o teu interior com Deus. Aplaude o Senhor nessa noite. Meu Deus!